Por favor, a professora Cristina Muccioli Pode. dispensa qualquer apresentação. Ela já há algum tempo, apesar de ser uma jovem, mas é um dos cartões de visita da oftalmologia brasileira e internacional. Então, é uma honra enorme para nós termos a participação dela hoje e tenho certeza que vamos, como sempre, aprender muito com ela. Cristina, por favor. Obrigada, Almir, obrigada, Valéria, pelo convite, pela oportunidade de compartilhar um pouquinho da minha experiência. Eu vou torcer bastante que os próximos convites sejam para eu falar da minha experiência em Paris, né? Mas hoje eu vou falar de veite. Então, por que o veite, né? Porque é muito importante essa inflamação do trato uveal, porque em uma porcentagem alta até de pacientes, a gente vai ter um resultado que é a cegueira. Então, é muito importante que a gente compreenda e, com certeza, assim, todo mundo vai receber esses pacientes no consultório, no pronto-socorro, nas clínicas, enfim. Não tem jeito, nós temos que saber o que fazer, pelo menos inicialmente, com esses pacientes. Então, falando de uma maneira geral, eu vou começar falando que o mais importante para o nosso norte, para a gente fazer o VEITE, é classificar o VEITE, que isso vai ajudar muito no raciocínio. Então, a classificação mais usada é a do IUSD, que data de 1987, e a gente usa a classificação anterior, posterior, intermediária e difusa. Lembrando aqui, né, anterior limitada ao segmento anterior, intermediária limitada à região da pars plana, a posterior e a difusa, quando a gente não consegue definir aonde está o foco primário inflamatório. Então, todas essas classificações de localização são baseadas na localização no foco inflamatório primário. E aqui, mais recente, então, a gente vê datado aí a publicação de 2005, com a finalidade de padronização, para que a gente pudesse, por exemplo, fazer um clinical trial multicêntrico, o grupo, o apelido aí do grupo, né, o SAM, que é o Grupo de Padronização das Uveites, propôs essa classificação com definição precisa do que é a uveite anterior, a uveite intermediária, a uveite posterior e a panveite. Então, de novo, aqui nós temos essa classificação definida pelo SAM, que limita, então, que classifica as uveites de acordo com a localização do foco primário inflamatório. Ou uveite anterior, intermediária ou posterior, ou difusa, quando nós não conseguimos definir o foco primário inflamatório e temos o olho inflamado como um todo. Então, para quem se interessa e quer acessar esse paper, então esse é o primeiro paper publicado do AJO, né, e é possível aí, então, de entender essa classificação. Então, para começar a falar em uveite, diagnosticar, tratar, classificar sempre. E como que a gente avalia um paciente de uveite? Ora, não vou ensinar medicina para ninguém aqui, mas vou falar que é muito, muito, muito importante a gente saber o que a gente está procurando. Então, eu gosto muito dessa frase que fala que quem não sabe o que procura, quando encontra, não sabe o que acha. Então, assim, é muito importante classificar e ter um diagnóstico clínico em mente. Então, olha, a anamnese ela tem que ser focada, dirigida para essa nossa hipótese diagnóstica, porque nós temos diagnóstico clínico em 56% dos pacientes, ou seja, aumenta para 73% quando a gente tem um exame físico bem feito. Então, pedir aquele calhamaço de exame, é muito estresse para o paciente e, às vezes, não nos ajuda, porque a gente não está atirando ali no escuro, não sabe o que vai achar. Então, é importante também buscar sinais. Então, por exemplo, um descolamento de retina exudativo, uma uveite anterior aguda, uma vasculite, quer dizer, elas vão direcionando a gente para um raciocínio diagnóstico provável, e aí a gente foca nesse diagnóstico, e cada
diagnóstico dos seus diagnósticos diferenciais. A gente vai atrás do diagnóstico. Outra coisa que ajuda muito é a gente procurar os sinais clínicos importantes. Então, às vezes, o tipo de precipitado serático, granulomatoso ou não, a distribuição desse precipitado serático, o tipo de hipópio, se ele é um hipópio sanguinolento, se ele é um hipópio lábio, enfim, o tipo de sinéquia, isso ajuda a nortear o nosso raciocínio diagnóstico. Também outra coisa que nós devemos buscar são os sinais e sintomas sistêmicos. Então, muitas vezes, nós vamos juntar tudo isso e fazer uma composição do raciocínio clínico que vai nos levar a um possível diagnóstico, e aí sim nós vamos sair daí para os exames. Então, quer dizer, as hipóteses, né, são várias, o leque ele abre de uma maneira vastíssima. Então, quando a gente vê um olho inflamado, quer dizer, pode ser uma doença autoimune, pode ser uma inflamação, uma síndrome mascarada, uma veite idiopática, ou uma infecciosa, ou associada a drogas, ou até algumas coisas que a gente não reconhece, ou não liga, ou não sabe. Por exemplo, o veite ligada à tatuagem. Quer dizer, é raro, mas é um detalhe. E, como dizem no popular, né, o diabo ele mora no detalhe. Né? E aí, eu falo para vocês, então, começando por uma uveíte importante de todo mundo saber, são as uveites induzidas por medicamentos. Então, assim, apesar de pouco prevalentes, elas são muito importantes, porque se você descobre que um medicamento está causando uma uveíte, você suspende o medicamento, provavelmente você vai acabar com a uveíte. Então, existem uns critérios para que a gente siga, né, para fazer esse diagnóstico e classificar, então, entre definitivo ou definitivamente associado a determinada droga, provavelmente, possivelmente, ou duvidoso para saber se tem uma associação com um possível medicamento que o paciente usou. Então, existe uma tabela, né, de pontuação, onde a gente faz esse score e tenta fazer esse diagnóstico. Então, para quem tiver interesse também, chama tabela de Naranjo, né? Tem os critérios, a soma de todos os critérios vai até 13 pontos, e aí cada, cada intervalo significa, então, isso que eu falei, possível, provável, duvidoso, e aí a gente pode fazer o diagnóstico. Nessa tabela aqui, a gente tem algumas drogas que causam o veite, com a possível via de utilização e a possível forma de veite que elas causam. Então, é importante isso, especialmente a atenção, né, redobrada, o veite anterior, que aparece do nada, o paciente saudável não tem nada, não fez nada, não acha nada, exame normal, de repente você fala, usou antibióticos, usei, pronto, bom, fiz diagnóstico e é uma veite induzida por droga. Então, aqui, tem, né, um resumo também dos possíveis medicamentos que podem levar a esse desenvolvimento, né, surgimento das uveites, e lembrar ao contrário. Né? Então, assim, é importante que os pacientes que fazem uso desses medicamentos, eles sejam avaliados frequentemente, rotineiramente, pelos oftalmologistas. Então, seria interessante, no mundo ideal, que eles fossem avaliados antes do uso dessas drogas, durante e após, ou serem orientados para a avaliação com o surgimento de qualquer sintoma ocular. Então, isso é muito importante. E aqui mostrando, né, uma pérola aí das uveites, quer dizer, eu vi um caso, nesses anos todos que eu faço uveite, eu vi um caso que eu cheguei à conclusão que era uma uveite induzida pela tatuagem, porque a tinta, uma determinada tinta utilizada para fazer tatuagem, ela acaba levando a uma reação imunológica que faz a uveite. Olha que loucura que é essa. Mas, assim, esse é aquele diagnóstico que, para chegar nesse diagnóstico, você tem muita transpiração,
muita frustração e tem que ter muita paciência, você e o paciente, porque não é fácil. Olha, pode dar até manifestação tipo granuloma iliano ou granuloma de coroide. Então, não é um diagnóstico fácil, mas é aquela coisa que apresenta para a gente o quê? A anamnese bem feita, que é o início de qualquer tratamento, não importa qual a sua especialidade, se é oftalmo, clínico, não importa, tem que fazer a anamnese, você tem que conhecer o seu paciente. E por que tudo isso? Porque a maioria, olha, uma grande parte, vamos dizer, 25% a 35% das UVIs, a gente acaba chegando à conclusão que são de etiologia nenhuma, são idiopáticas. 16% associadas a causas infecciosas e 25% associadas a doença sistêmica. Então, assim, é importante a gente lembrar disso na hora que a gente está fazendo uma avaliação, está tentando fazer um diagnóstico. E aqui um resuminho assim das, vamos dizer, principais, né, uveites como causas assim das infecciosas, lembrando que aqui no Brasil mais comum, né, a toxoplasmose, as não infecciosas, as síndromes mascaradas, né, e as idiopáticas. Então a gente tem que ter também esses diagnósticos frescos na cabeça para lembrar o que a gente vai procurar, quais são os sinais, quais são as possibilidades, qual vai ser nossa anamnese, o que a gente vai procurar. Isso é muito importante. E, de novo, fazer exame, se você não sabe o que está procurando, ou se você não está procurando nada, por exemplo, não adianta pedir o exame, tica aí no papel todos os exames de olho, de imagem que eu posso fazer, não adianta nada. Exame de imagem não faz diagnóstico de uveíte, nem etiologia de uveíte. Eles são importantes quando a gente fala em coroidite, em ponto branco, aí sim esses exames são importantes. Senão, eles não ajudam para nada. Por exemplo, a UBM, né? É lindo, o exame é lindo, dá umas imagens, uma precisão de coisas maravilhosas, mas ele não faz diagnóstico nenhum, não ajuda em nada. Então, assim, ele é bom se a gente vive num ambiente acadêmico, mas não se justifica assim como exame que vai ajudar muito a gente a fazer diagnóstico. Aqui sim, o ultrassom, esse sim é um exame que ajuda a gente no diagnóstico. Esse é um exame importante. Por exemplo, nesse caso aqui, que é uma esclerite posterior. Esse sinal que apareceu aqui, o sinal do T, é um sinal de que existe uma inflamação aqui e que essa inflamação no espaço de Tenon, ela dá o diagnóstico para a gente de esclerite posterior, que às vezes os pacientes com esclerite posterior não têm sinal nenhum no segmento anterior ou no vítreo, enfim. É muito difícil, às vezes, da gente fazer diagnóstico. A angiografia fluoresceínica, ela já é uma coisa assim, muito pouco usada depois do surgimento do OCT, porque ela é invasiva. Eu, por exemplo, na minha prática pessoal, na minha prática clínica, e mesmo lá na escola, nós fazemos muito pouco, e eu continuo achando que ela é importante só para vasculite em casos onde o OCTA não ajuda muito a gente. Outro exame também muito pouco utilizado e com muito pouca indicação é o ICG, né? A endocianina verde, que ele não vai ajudar a gente muito nas UVIs. Então, é um exame caro, difícil de ser feito, não é todo mundo que tem experiência com a avaliação do exame, então a gente prefere usar só o OCT, que, como eu também costumo salientar, não se faz mais o VIT, eu acho que nem a oftalmologia, se a gente não usar o OCT, que é um exame não invasivo, rápido, fácil. Nós temos atualmente, já todo mundo tem uma certa intimidade com o exame, com as imagens obtidas com o OCT, e ele é muito importante para os VITs, especialmente para avaliação de edema macular cistoide, membrana retiniana, descolamento seroso, cicatrizes, para ver se tem ou não atividade,
e as membranas neovasculares subretinianas. Então, aqui um exemplo apenas de uma utilidade, né, no CT, no diagnóstico, aqui no caso, um descolamento seroso de retina, um paciente com Vogt-Guillain-Barré rarada, e aqui a evolução. Então, como o OCT foi útil em mostrar para a gente que houve resolução completa desse edema macular cistoide. Então, assim, uma outra técnica aí de avaliação, quer dizer, que ajuda muito nas uveites, que é bem útil, seria a avaliação multimodal, né? Que ela é, vamos dizer, seria a união de todos esses exames que eu falei, porém, ele acaba assim, não sendo muito usado, né? Aqui mostrando um exemplo de um paciente tratado para Vogt-Guillain gerada, onde, através dessas análises, né, de exame, acompanhamento, e depois de uma anamnese muito bem feita, nós chegamos à conclusão que se tratava de uma cirrose crônica e o paciente não melhorava, porque cada vez ele era tratado com maior dose de corticosteroide. Então, assim, a multimodal ela é muito boa, ajuda muito para a gente ver complicação, como todos os exames de imagem, mas ela ainda apresenta uma dificuldade, uma barreira aí, né, que é o alto custo, experiência na interpretação, e então, por isso, assim, ela não fica tão disponível como para a gente usar assim rotineiramente. E aí, assim, lembrando, né, que, por exemplo, a esclerite e as vasculites, elas não estão naquela classificação que eu apresentei. Então, tanto a do IUSD quanto a do SAM. Elas são classificações à parte daquelas uveites que a gente falou. Então, normalmente, a gente tem uma esclerite com associação a alguma doença sistêmica, e aqui, a avaliação laboratorial ela deve ser muito criteriosa, porque e muito bem feita, porque olha, as esclerites elas têm o péssimo hábito de fazer esse consumo de esclera aqui, olha, como vocês podem ver no ultrassom, e acabam às vezes fazendo uma perfuração ocular e pode ocorrer até a cegueira em decorrência disso. Além do que, é uma urgência, né? Às vezes uma emergência, dependendo da gravidade, e os pacientes devem ser tratados agressivamente em função do desconforto e da dor que ela dá para os pacientes. Então, entrando aí nas classificações, né, vamos falar um pouquinho de cada uma das uveites, eu vou falar que sempre a gente divide entre infecciosa e não infecciosa, para fazer um raciocínio clínico, né? E das anteriores, a gente pode dizer que a mais comum é a herpética, e das não infecciosas, as idiopáticas. É muito difícil, às vezes, a gente fazer o diagnóstico de uveite anterior, e lembrando que nas crianças a artrite idiopática juvenil é considerada mais frequente. Então, lembrando, né, quando a gente fala em uveite anterior, a gente pode ter isso aqui, né, o olho bem inflamado, com injeção ciliar, cheio de flare na câmara anterior, cheio de celularidade, com uma membrana inflamatória pupilar, às vezes confundida com catarata, cistos, nódulos, granulomas na íris. Uveite crônica pode levar a essas placas aqui, depósito na Bowman, que é a ceratopatia em faixa, sinéquia 360 graus, hipópio. Então, assim, são sinais que a gente vai procurar e que a gente vê nas uveites anteriores. Muitas vezes, isso aqui é uma urgência em oftalmologia. E aí a gente pode ter esses casos, tanto de forma aguda ou crônica, eles podem ser granulomatosos ou não, recidivantes ou não, uni- ou bilaterais. Então, cada uma dessas características que eu falei agora vai levar a gente a um raciocínio diagnóstico diferente. Por isso que é importante a gente lembrar, né? Então, assim, às vezes fala, o HLA-B27, não sei o quê, e daí, né? Então, assim, às vezes o HLA-B27 positivo sozinho, ele não diz muita coisa. Então, assim, é importante que a gente saiba, a gente pode ter, lógico, uveíte anterior,
aguda ou hiperaguda associada ao HLA-B27 positivo. Ok, mas a gente chegou a esse diagnóstico depois do raciocínio clínico e de exames realizados. Então, assim, outra coisa também que eu quero salientar é que, por exemplo, aqui eu dando aula, que coisa bacana, olha, espondilite anquilosante, você vê esse sinal, você vê a coluna assim, você vê não sei o quê. Então, para você ver esse sinal, a coluna desse jeito, o paciente tem que ter passado muito tempo sem tratamento ou maltratado, especialmente agora, depois do advento dos biológicos e dos imunossupressores que nós utilizamos agora. Então, assim, muitas vezes também a espondilite anquilosante é um exemplo disso. Você vê uma uveitis anterior hoje. Daqui 5 anos, você vai fazer um diagnóstico de espondilite anquilosante, porque o paciente vai apresentar algum outro sinal que não tinha na época onde você fez todos os exames. Então, o VEIT é acompanhamento. O VEIT não é um exame só, não é um dia só, não é diagnóstico rápido. Então, é importante também. Ah, mas o doutor errou porque não fez o diagnóstico lá em 2000 e hoje, em 2010, eu estou com espondilite anquilosante. Não, ninguém errou. Às vezes, não tinha critério para diagnóstico no ano de 2000, que só juntou os critérios para o diagnóstico dessa doença posteriormente. Então, aqui, uma tabelinha, né, mostrando diferença importante aí entre a síndrome de Reiter e a espondilite anquilosante, né, que muitas vezes elas são diagnósticos diferenciais, há que se diferenciar entre uma e outra, né, mas as duas podem evoluir com o VEIT anterior aguda ou hiperaguda. E lembrar aqui também que a artrite idiopática juvenil ela é a forma mais comum de uveíte em criança. Não quer dizer que toda criança que tem uveíte tem artrite idiopática juvenil. Não adianta pedir 10 vezes para fazer exame de sangue, de avaliação reumática, para fazer diagnóstico de artrite idiopática juvenil. Ou tem ou não tem. E quem ajuda a gente é o reumatologista pediátrico. Então, não adianta mandar para o reumato adulto, tem que mandar para o reumato pediatra e, com a ajuda dele, fazer diagnóstico. E salientando aqui que flare para reumatologista não é igual flare para oftalmologista. Então, cuidado com essas coisas. Cuidado, tem que ter cuidado. Nós, né, oftalmologistas, temos que ter cuidado com algumas coisas. Acho que a principal também é aquela cartinha escrito ao reumato e não fala o que quer. Então, assim, não pode. Tem que escrever e tem que lembrar ou tem que ligar, né? A gente esqueceu como faz telefone, mas é fácil, é só colocar o número, botar no ouvido e falar com o médico, falar, olha, eu estou com um paciente desse jeito, quero que você veja isso, 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 porque é importante. Então, assim, não se faz o VEIT também se a gente não tiver uma equipe multidisciplinar. Então, esses telefones vermelhos, aí, os hotline com os clínicos, para nós, ele é muito importante. Então, também aqui uma tabelinha, né? A gente vê mais essa alteração na pálse articular, a gente vê mais a VEIT na pálse articular, e eu quero salientar a coisa mais importante relacionada ao VEIT reumático em criança. Olho calmo. Então, vamos falar do inverso. Nós temos que treinar os reumatologistas. Lá na escola, as reumatopediatras, elas são maravilhosas e elas encaminham cada 3 meses essas crianças para a nossa avaliação. E é assim que deve ser. Por quê? Porque se a gente não faz isso, olha os casos desastrosos, catarata, cineca posterior, cineca anterior, ceratopatia em faixa, e a miopia, ou até cegueira, dependendo do estado que esse olho fica. Então, assim, não tem como não mandar avaliação para... Ah, o reumato suspeitou de VEIT anterior, ou suspeitou de AIJ, manda para o oftalmologista. Aqui, então, uma bem rara aqui também mostrando outra coisa, quer dizer, muitas vezes o paciente vem com o diagnóstico
no rosto para a gente, ou na bandeja. Então, aqui no caso, uma uveíte, um olho de cada cor, um mais claro que o outro. Então, é o quê? A ciclite aterocrômica de Fuchs. Você põe o paciente na lâmpada de fenda, vê que ele tem um pouco de catarata, esses precipitados ceráticos aqui, branquinhos, parecem uma estrelinha e são distribuídos em toda a córnea, área de atrofia iriana, bingo, pressão aumentada, fez o diagnóstico de ciclite aterocrômica de Fuchs. Agora, aqui mora uma uveíte bem importante, que é a ceratoveíte herpética. Então, muitas vezes, a gente não vê isso aqui. O que a gente vê? Às vezes, uma ceratite. Então, assim, bateu o olho, tem um PK branquinho atrás de uma ceratite, de uma abrasão, uma úlcera de córnea, pode apostar que tem ceratoveíte herpética. Então, assim, é importante também, de novo, né, que a gente treine os infectologistas para mandarem os pacientes com zoster nos nossos consultórios. Quer dizer, se tem a feridinha na ponta do nariz, certeza que tem alteração no olho, certeza que a gente vai achar uma ceratoveíte herpética aí em algum momento. Então, a gente tem que fazer o acompanhamento desse paciente e tem que sugerir um tratamento mais agressivo. Outra coisa que a gente vê na ceratoveíte, além do PK, atrás de lesão corneana, né, as áreas de atrofia iriana. Isso aqui, olha, se chegar um paciente com isso aqui no consultório, pode tratar que é herpes. Então, a gente vê isso aqui, lógico. Esse caso aqui, por exemplo, houve uma destruição do esfíncter iriano. Essa pupila ela não movimenta mais. Por quê? Quem fez isso? O herpes. É bem comum de ver esse tipo de evolução. E a gente vê mesmo o paciente que já está tratado. Então, assim, área de atrofia iriana, aumento da pressão ocular, unilateral, precipitado cerático branco atrás de lesão corneana, ceratoveíte herpética. Então, a gente tem que lembrar isso porque o diagnóstico é clínico, não tem exame que vai ajudar a gente. Ah, mas e os exames, se eu fizer uma punção de câmara anterior, mandar para o laboratório fazer um PCR? Então, você perdeu um tempo precioso e deixou de tratar teu paciente que pode começar a ter complicação. Na uveíte intermediária é aquela que a gente tem o foco inflamatório localizado na região da pars plana. E aqui mora uma outra preciosidade, que é a diferenciação entre uveíte intermediária e pars planite. Então, a pars planite é aquela uveíte intermediária idiopática, não tem associação com nenhuma doença sistêmica ou nenhuma infecção, mas as duas são a mesma coisa. Inflamação localizada na região da pars plana, e pode ter a presença de snowball e snowbank. Então, quando a gente fala, né, eu estou falando para o oftalmologista geral, né, não especialista. Então, assim, quando a gente vai procurar o snowball, ele é bonitinho assim, ele faz essa sombrinha aqui na retina, parece essa bolinha de neve aqui mesmo. E o snowbanking, ele faz mesmo essa imagem aqui, que parece esse fog aí que a gente vê num banco de neve. Então, é bem imagem que se assemelham, né? Por isso recebem esse nome, e nos dá um diagnóstico de pars planite ou uveíte intermediária, dependendo se tem ou não associação com alguma doença sistêmica. E aqui, as principais, né, associações com doença sistêmica que a gente pode encontrar, lembrando que o HTLV1, que a gente esquece às vezes de lembrar que ele existe, né, especialmente nas regiões mais Bahia, Nordeste ali, que tem um número maior de HTLV1, ou também os casos de esclerose múltipla, sarcoidose, que apresentam essa uveíte intermediária como uma manifestação, né? E aqui também uma outra diferença em relação à uveíte intermediária é que muito frequentemente elas já têm complicação logo de cara, quer dizer, faz parte do diagnóstico quase a complicação, que é a catarata subcapsular posterior, talvez, né, muito associada à localização dessa inflamação,
o edema macular cistoide, o glaucoma, neovascularização, hemorragia vítrea, descolamento de retina. E o tratamento aqui, a gente faz muito mais com o tratamento local, pode ser injeção intravítrea ou os implantes intravítreos, né, do que a gente faz em outras uveites, né? Mas em outras uveites a gente faz muitas vezes a associação de tratamento local com tratamentos sistêmicos. Então, tanto injeção subtenoniana, né, quanto mais moderno, né, os implantes intravítreos que podem ajudar, especialmente em casos mais refratários aos tratamentos sistêmicos. E agora, falando de uveite posterior, eu vou falar um pouquinho das uveites mais importantes para a gente. Então, assim, se todo mundo tiver que escolher duas uveites para tratar ou para saber, eu vou dizer que tem que saber tratar tóxico e sífilis, porque é muito frequente e chega em todos os consultórios. Então, falando um pouquinho sobre a tóxico, que não é novidade para ninguém, né? Ela é uma uveite posterior, porque o foco inflamatório primário dela está localizado no segmento posterior, na retina, causada pelo Toxoplasma gondii, e a gente pode encontrar a associação, a toxoplasmose com manifestação congênita ou adquirida, e as duas, ou precoce ou tardia. Então, assim, para nós, a tóxico ela é muito importante. E a gente sabe bem das vias de transmissão, mas eu queria lembrar que no Brasil a água ela é uma fonte importante de infecção. Então, aí no Rio, em Campos do Goytacazes, a gente tem vários trabalhos mostrando, né, que ela é endêmica, a transmissão pela água. Então, é importante a gente saber. Quando aquela garrafinha de água, eu aprendi com meus amigos carioca, né, que não adianta comprar a garrafinha de água fechadinha, que há uma maneira de fazer essa violação aí, né? Põe água da torneira e põe o selinho, quer dizer, é bem é bem interessante que a gente, quando não sabe, não conhece a água aqui no Brasil, é melhor tomar água com gás, que a gente sabe que não foi adulterada, né? Então, assim, é uma informação, olha, aqui nós estudamos, né, essa epidemia de tóxico em Santa Isabel do Ivaí, que foi causada pela água, quer dizer, olha que loucura, uma cidade inteira contaminada com toxoplasmose em função da água. Então, além disso, é importante a gente saber que a sorologia de tóxico ela é importante, mas nem tanto, né? Quando a gente vê uma lesão assim, começa a tratar, quer dizer, não tem, mas eu quero pedir exame, lógico, pode pedir, por quê? O exame vai confirmar a tua hipótese diagnóstica, dizer se é uma infecção aguda, recente ou não, e às vezes escolher um diagnóstico numa lesão que é um pouco atípica, né? Então, isso aqui é o típico da toxoplasmose ocular, que é precipitado serótico granulomatoso, e lesão ativa adjacente a uma lesão antiga já cicatrizada. Esse é o comum na toxoplasmose. E o tratamento, sempre perguntam, né? Isso é questão que sempre dá ibope. Como a gente faz o tratamento da tox? Então, assim, a gente quer preservar a visão, né? Já existem vários estudos mostrando que o Bactrim ele é similar à associação de sulfadiazina e pirimetamina. Então, ele pode ser usado, ainda que como primeira droga, pode-se usar o Bactrim por um período de 4 a 6 semanas. E nos casos, quer dizer, nós não temos o antibiótico ideal aí para tratar a toxoplasmose. A gente não tem um antibiótico que mata o cisto, a gente não tem como acabar com a toxoplasmose. Então, em função disso, quer dizer, vários trabalhos já foram feitos na tentativa de fazer essa descoberta. Quer dizer, a Cochrane Library publicou uma revisão onde eles avaliavam todos os antibióticos utilizados com placebo
para ver o que era melhor para tratar toxoplasmose ocular. E não chegaram a nenhuma conclusão, nem sobre a eficácia dos antibióticos, nem sobre o melhor antibiótico para usar. Então, assim, existem questões, né? Então, assim, a toxoplasmose é uma doença benigna e ela é autolimitada, se você não trata, ela melhora. Eu discordo, sim, ela é autolimitada, mas eu não posso considerar benigna uma doença que te deixa cego. Então, eu acho que ela não é benigna, ela não te mata, mas ela pode te deixar cego. Então, eu acho que é importante a gente levar isso em consideração. E também, assim, ponto importante aí com essa minha fala é o quê? Quem que a gente vai tratar? Eu trato todo mundo. Então, eu acho que tratar um paciente que chega no nosso consultório. Eu estou com toxo sistêmica, o infecto pediu uma avaliação. Você está tomando remédio? Está sendo tratado? Não. Então eu trato. Por quê? Previne lesão ocular? Não sei. Diminui o risco da lesão acontecer? Eu não sei, mas eu acho que sim. E aqui eu vou mostrar para vocês, olha, esse paciente é um amigo médico, ele teve toxo aguda, como tudo que acontece em médico, né? CRM positivo, bem mialgia, febre, aquela coisa, gânglio, e ele não tratou, ainda falou com o infecto amigo que contraindicou o tratamento. Aí ele voltou no meu consultório assim, lesão na mácula, quer dizer, do lado ali, na região macular. É muito ruim isso. Outro paciente aqui, olha, a mesma história. Teve toxo aguda, não tratou e evoluiu com lesão macular. Então, assim, eu sempre trato, e eu sempre trato com o esquema completo, porque eu acho que vale a pena. A toxo, ela tem muitas armadilhas aí para a gente, quer dizer, ela não é boazinha, ela pode evoluir muito mal e ela pode... eu acho que tem muita coisa de toxo que a gente não sabe. Então, assim, dentro dos trabalhos, aí, das tentativas de resolver esse problema, nós publicamos, olha, em 2002, esse nosso primeiro trabalho, que foi tentar utilizar o Bactrim como profilaxia para novas lesões em pacientes de alto risco com toxoplasmose ocular. Então, nós observamos que esses pacientes que eram tratados com Bactrim 3 vezes por semana por um ano, eles tiveram uma proteção de 74% contra o desenvolvimento de recidiva. Olha, é muito importante, é muito bom isso. Então, a gente vê, quer dizer, que esse tratamento long term, ele é muito importante para paciente que faz recidiva. Então, dentro dessa ideia, quer dizer, ocorreu a ideia do segundo estudo, que era ver se esses pacientes que usaram o óleo de Bactrim, ao longo do tempo, eles não tinham mais feito nenhuma lesão de tóxicos. Então, olha, 10 anos depois, nós fizemos o segundo estudo. E aí, nós vimos que, pelo resultado, pelo número de pacientes que apresentaram recidiva, nesse grupo que foi tratado, né, nós vimos que esse efeito, ele permanecia, quer dizer, o tratamento preveniu. Porém, essa proteção, ela encerrou quando a gente parou de usar o Bactrim. Então, aí fica jogo a questão no ar. Tratar por longo período, eu tenho paciente que eu tratei já, sei lá, 10 anos com Bactrim, num esquema de profilaxia. Por que eu tratei 10 anos? Porque cada vez que eu tentava tirar o Bactrim, o paciente chorava e eu não conseguia tirar. Então, assim, é um estresse, um medo que esses pacientes têm de ficar cego, perder um pouquinho que eles têm de visão. Então, eu acho que se a gente tem alguma coisa para fazer, é melhor fazer o que a gente tem. Não, mas não é bom. Bom, mas não é bom, não é perfeito, não é 100%, mas a gente não tem nada melhor que isso. Então,
Passando para outro problema também, que é importante aqui no nosso país, é a tuberculose. E ela não é só um problema nosso, quer dizer, ela é um problema de saúde pública mundial. E aqui, olha, eu vou salientar, diferente da toxo, a tuberculose ela tem cura, então é da nossa responsabilidade fazer diagnóstico e fazer tratamento. No olho, nós podemos observar inúmeras manifestações da tuberculose. Então, incluindo, quer dizer, as consideradas, vamos dizer, mais comuns, as coroidites, né, os granulomas, a vasculite, mais frequentemente associadas à tuberculose. Então, o diagnóstico da tuberculose, às vezes, ele é muito difícil. Por quê? Porque nem sempre a gente tem, não é fácil, né? Vai com experiência, quer dizer, você vai procurar se o paciente teve alguma epidemiologia positiva. O PPD, às vezes, ele não é muito, ele não ajuda muito, né? Não faz aquele nódulo, não é um forte reator. E o IGRA, às vezes, o paciente não consegue fazer, não é tão fácil, em teoria ele está disponível, só que não. Então, assim, é muito difícil, às vezes, a gente confirmar esse diagnóstico, mas a gente tem que utilizar o que a gente tem. Então, o que a gente faz? Olha, o aspecto da lesão, epidemiologia positiva, PPD ou IGRA, e aí faz a hipótese de possível tuberculose ocular e faz o tratamento. Lembrando que, para olho, o tratamento é igual ao que a gente faz para cérebro. A gente faz um tratamento mais prolongado de 9 a 12 meses. Então, aqui, alguns exemplos, né? O paciente com essa coroidite aqui, secundária, tipo, né? Serpiginosa-like, secundária TB ocular. E aqui um outro exemplo, quer dizer, lembrando que, nesses casos, a autofluorescência é bárbara, né? Para mostrar lesão e atividade para a gente. Então, é o melhor acompanhamento para esses pacientes, é o uso da autofluorescência. E aqui um outro exemplo também, pode ser essa manifestação, uma uveíte anterior, bilateral, granulomatosa, associada também à tuberculose ocular. Uma outra doença importante, eu falei, né, se tiver que escolher duas, é a toxo e a sífilis, por quê? Sífilis agora é igual você riscar um fósforo no mato seco ali. É de balde, né? Muito caso de sífilis que a gente está vendo. Então, assim, de novo, aqui, olha, sífilis tem cura e tem prevenção. Então, duas coisas da responsabilidade do bom médico: fazer o diagnóstico e curar, ou orientar a prevenção. Então, a sífilis ela pode ser qualquer coisa, né? E na sua história natural, geralmente a gente vê os nossos casos aqui, já na fase latente, né? Onde o paciente não tem nenhum sintoma sistêmico, e a gente acaba fazendo o diagnóstico aí da manifestação ocular. Então, para nós, manifestação ocular é igual sífilis terciária, é igual a neurosífilis, e a gente já pensa de uma maneira diferente. Lembrando que na sífilis a gente pode encontrar qualquer tipo de manifestação, uveíte anterior, com ou sem hipópio, vasculite, papilite, retinite, qualquer coisa pode ser associada à sífilis. E lembrar do diagnóstico, que é fácil, barato, rápido, qualquer lugar faz, e o tratamento. Então, assim, para quem quiser aí copiar a nossa tabelinha aí de ajuda, né, em relação aos testes para sífilis, os testes treponêmicos e a interpretação dos diferentes testes, né, porque às vezes a gente fica um pouco confusa em relação ao que pode estar acontecendo, em relação ao que vem aí de resultado de exame. Então, salientando, né, que o melhor tratamento para neurosífilis ou para sífilis na retina, né, uveíte por sífilis, a lesão, a manifestação ocular, intraocular pela sífilis, é internar o paciente, fazer a penicilina endovenosa 2 semanas. Agora está na moda usar a ceftriaxona, porque não precisa internar, porque pode fazer hospital-dia, mas os casos apresentam um maior número de recidiva do que
os casos tratados com a penicilina. E já que a gente está falando em sífilis, né, eu vou falar sobre uma outra DST, que é a retinite por citomegalovírus, que, graças a Deus, ela cada vez mais, se na fase pré-antirretrovirais potentes, ela era muito frequente e cegava muito paciente com AIDS, hoje ela é raramente diagnosticada, os números são bem baixos e a gente só vê realmente em paciente que não está aderindo ao tratamento. Então, aqui, a lesão clássica da retinite por citomegalovírus, que é a necrose retiniana com hemorragia, sem inflamação no vítreo ou na câmara anterior, ou a forma granular, que geralmente é isso aqui que a gente vê, nessas áreas de destruição da retina, ou a forma de frosted branch angiitis, que é essa forma de uma vasculite mais grave. Então, um diagnóstico diferencial, que é outro vírus da família herpes, é a necrose aguda de retina, que, ao contrário da retinite por citomegalovírus, ela tem reação inflamatória de câmara anterior, alteração no vítreo, uma retinite que evolui para um descolamento de retina, e o tratamento geralmente é cirúrgico, com uma alta dose também de medicação endovenosa, do antiviral. E aí a gente tem as uveites difusas, que, de novo, a sífilis mais frequente nas infecciosas e nas não infecciosas, a doença de Vogt-Guillain Arada, que é uma síndrome uveominídea, né, com várias manifestações, incluindo a manifestação ocular, onde a gente tem uma uveite difusa bilateral, caracteristicamente apresentando como manifestação o descolamento seroso de retina e outras manifestações, né? Aqui a gente vê o descolamento seroso, esse aspecto do sunset glow, que é pela mobilização do epitélio pigmentário aí por conta desse descolamento, o vitiligo e a uveite anterior, que também é bastante frequente. Então, aqui um exemplo desse paciente aí, o tipo, né, desses bolsões enormes de descolamento seroso, e o tratamento geralmente é feito com corticoide e imunossupressão. E a doença de BC, que é uma vasculite extremamente grave, muito difícil de diagnosticar, de novo, é aquela situação onde você vê uma manifestação hoje, daí 5 anos você fecha um diagnóstico. Então, assim, nesse caso aqui, um sinal que é o hipópio, que ele melhora e piora muito rápido, às vezes você dilata o paciente, o hipópio some, de repente volta. Isso é um sinal, né, que leva você a pensar numa doença de BC, além da presença da afta oral e genital. Então, vou entrar agora numa outra parte aqui um pouquinho mais atualizada e provocativa, que é falar do que está acontecendo hoje, que nós estamos envelhecendo, a população está envelhecendo. Então, assim, como que vão ficar esses olhos, essas uveites, na população idosa? O que a gente vai encontrar daqui para frente? Qual vai ser a nossa função? Então, a gente tem que lembrar que o uveite é menos comum nessa população de pacientes acima, né, de 60 anos de idade, e lembrar que, assim, muitas vezes a gente vai encontrar uma vitreite idiopática e que não é porque o paciente já é idoso que ele vai ter sempre um câncer ou uma doença mais grave. Então, é muito importante que a gente tenha também nessa população a consciência, a lembrança que nós somos médicos. Como tal, a gente tem que cuidar do paciente como um todo. Então, às vezes, quanto mais idade o paciente tem, mais comorbidade associada ele vai ter. E a gente usa para o uveite drogas que têm efeito colateral sistêmico importante. Então, isso é uma preocupação nessa faixa etária. E pensando, né, nesse envelhecimento, pensando nas uveites, pensando na imunologia, eu pergunto para vocês, quer dizer, como vão ficar nossos olhos? O que a gente vai esperar? Que medicina nós queremos para o futuro? O que nós vamos fazer daqui para frente? Então, assim, eu acho que essa medicina, né, dos 5 P's, aí, a preditiva,
a preventiva, a proativa, personalizada e parceira, onde o médico ele participa muito mais, ele é muito mais amigo do paciente, ela é muito melhor para todos. Então, assim, nós estamos já vendo o envelhecimento importante na população, quer dizer, a longevidade, né? Se no passado, quer dizer, 40 anos era velho, 50, 60, hoje em dia 100 anos já não surpreende mais ninguém. Então, é muito importante que a gente se prepare para uma nova época. E aí entra, quer dizer, os novos conhecimentos, né, especialmente os conhecimentos atribuídos e conferidos ao sistema imunológico. Então, a Covid nos expôs a novos conhecimentos, novos desafios em relação a muitas coisas da medicina. E eu vou entrar em outras associações aí, como, por exemplo, a gente falar não só em remédio, em tratamento, mas a gente falar em prevenção. Eu acho que daqui para frente nós vamos muito mais falar em prevenção do que em tratamento, porque é muito melhor você prevenir uma doença do que você consertar uma doença grave que o paciente possa ter. Então, muitos olhos voltados para várias coisas novas na medicina, quer dizer, nem sei se são novas, porque falar em alimentação, qualidade de vida, exercício físico, controle de estresse não é novo, mas a gente tem que cada vez mais usar isso a nosso favor, a favor do nosso paciente. Então, e cada vez mais a gente tem que evitar tratar a causa de doença, mas buscar essa raiz para tentar melhorar a vida do paciente. Então, eu mostro aqui algumas coisas, né? Alguns exemplos, por exemplo, de longevidade, quer dizer, ninguém, agora ela já passou para o plano superior, né? A mãe da Cher, mas olha, uma senhora de 97 anos, mais que fez plástico, enfim, a gente vê que está ocorrendo um envelhecimento saudável, e é isso que a nutrição, no caso aqui, eu estou falando da medicina funcional, né? Que é deixe o alimento ser sua medicina. Se a gente pegar, né, cidades mais desenvolvidas, quer dizer, a França, que eu tanto gosto, né, Paris, com seus encantos, né, Nova York, a gente vê muito restaurante de olho nessa alimentação funcional, o que é muito bacana. E são os paradigmas, né, que nós vamos ter que resolver, quer dizer, nós não vamos curar ninguém pela alimentação, mas será que isso aí não melhora a vida das pessoas? Será que se a gente puder modular a epigenética, não vai ser melhor para o paciente? Se a gente puder entender o microbioma, ajudar o paciente a melhorar a desbiose, não é melhor? Orientar o paciente para cuidar, né, da cabeça, aí, como saúde mental, espiritualidade, isso aí pode ajudar na melhora da inflamação, na melhora da uveíte, portanto. Então, assim, existem, né, então, assim, vários já questionários, né, direcionados da medicina funcional, por exemplo, existem de outros, né, da nutrição, que buscam, nos ajudam a buscar essa raiz das doenças, né, entender quais são os gatilhos inflamatórios que levaram o paciente àquela condição que ele está naquele momento, ao desenvolvimento daquela uveíte. E aí entra, né, olha, eu até coloquei esse slide aqui para falar, ontem eu peguei, nesses anos todos que eu faço medicina, uma paciente, ela teve um surto psicótico, foi internada por causa do quê? Do corticoide, que eu prescrevi para ela. E ela ela precisava desse corticoide, ela teve um quadro horroroso, quase perdeu a visão. Agora, graças a Deus, está com 20/20 de visão, mas, quer dizer, não dá para ficar usando só corticoide, não dá para usar coisas que a gente não sabe, não dá para tratar só uma coisa, ou só usar corticoide, ou só usar imunossupressor. A gente tem que conhecer o paciente, tem que saber qual que é a doença dele, onde está o problema. Então, assim, de novo, também, esse melhora dos hábitos de vida, né? Modificam
a funcionalidade dos genes, e a gente pode ter uma melhora dessa inflamação como um todo, né? Falando aí do momento, né? O microbioma, que ele provavelmente, né? Ele tem mais influência no nosso desenvolvimento das doenças, no nosso comportamento do que os próprios genes que nós temos. Quer dizer, ele leva o seu desequilíbrio, né, a desbiose, ele leva a manifestações imunológicas diversas. Então, exemplo, né, no olho, quer dizer, já foi provado o VIH autoimune em pacientes que tiveram alterações do seu microbioma, tiveram uma desbiose. Então, é importante, quer dizer, não é um achismo, quer dizer, é uma alteração que leva, então, essa desbiose, essa alteração desse microbioma leva ao surgimento, à perpetuação de uma VIH não infecciosa. Então, um exemplo, né, bem definido, aí onde até os reumatos, por exemplo, eles usam bastante os probióticos, enfim, nas B27, na espondilite, onde a gente vê uma importância, né, do uso, do acompanhamento, do uso de probiótico, de saber como que esse bioma aí dos pacientes. Então, para quem se interessar também, aqui uns exemplos apenas de várias situações onde a inflamação ocular e o conhecimento dessa desbiose aí foi importante. Então, cada vez mais, né, e aqui entra uma outra vedete aqui das inflamações, é a vitamina D, que a gente sabe que não é exatamente uma vitamina, que ela é considerada um hormônio esteroide e que é muito importante em várias doenças autoimunes. Seguindo, aí pegando uma carona aí em alguns trabalhos, né, que apontavam que um nível baixo de vitamina D poderia ter alguma influência nas uveites, nós idealizamos, então, um estudo que foi recentemente publicado, que era para ver realmente como que é o nosso paciente, qual que é o nível de vitamina D nos nossos pacientes de uveíte aqui, lá na escola. Né? E aí a nossa surpresa, que não foi uma surpresa na realidade, é que a grande maioria dos pacientes tem uma dose, um dos nossos pacientes desse trabalho, tinham uma taxa muito baixa de vitamina D. E nós moramos num país tropical que tem sol 365 dias por ano. Por que essas pessoas não têm? Porque o sol ele é extremamente importante para a vitamina D. Não adianta comer nada com vitamina D, que nada altera a vitamina D. É o sol, né? Ou usar a vitamina D como suplemento. Então, assim, foi muito importante o estudo, quer dizer, para quem se interessar, estava aí, deu para ver. E um outro anti-inflamatório natural é a cúrcuma, né, que é um derivado aí do açafrão, com ação já comprovada por trabalho científico em algumas doenças inflamatórias, quer dizer, ele é utilizado como anti-inflamatório, os reumatos usam para pacientes com artrose, por exemplo, e alguns casos do meio anterior. Então, nós também, aqui é um trabalho também publicado, né, que já usou a cúrcuma para tratar o VIH anterior, e nós estamos fazendo, então, lá na escola, esse eu ainda não tenho resultado, que é um trabalho para usar a cúrcuma em pacientes com o VIH anterior e ver realmente qual é a função dele como um anti-inflamatório. Então, não podia deixar de falar para vocês também da medicina de precisão nos ajudando, né, os testes genéticos, a telemedicina, os aplicativos, a inteligência artificial e o 5P, né, o último P, que é um médico, na realidade, um médico próximo do paciente. É você conversar com o paciente, é você orientar o seu paciente, é você saber exatamente como cada paciente é tratado de uma forma diferente. 2 doenças, 2 tratamentos totalmente diferentes. Então, de novo, aqui também é o começo aí da nossa
ideia de inteligência artificial em oftalmologia, que junto com o Daniel Ferraz, que foi para Londres, né, no Moorfields, ficar com o Pierce Kane, que é um expoente aí em inteligência artificial. E nossa ideia é saber como que ele pode ajudar, né, nos nossos diagnósticos diferenciais ou no nosso workup aí com os nossos pacientes. Bom, eu acho que para os que estiverem vivos ainda, né, com a minha aula, eu queria lembrar que o importante na medicina é a gente gostar do paciente, é conversar com o seu paciente, fazer a anamnese, entender aquilo que você está vendo, o que você está vendo ali tem que fazer sentido para você. Você tem que ter sempre a desconfiança, ou seja, para cada diagnóstico, pelo menos uns 5 diferenciais. O paciente não melhora, começa do zero, volta para trás. Você não sabe o que o paciente tem, não está entendendo, não entra com meticortem, não é bobagem, né? Não sabe o que tem, dê meticortem, não, nunca, não faça isso. Respeite seu paciente, dê para ele a atenção que ele merece, quer dizer, no caso do VIT, tenha muita paciência, porque o VIT é ao longo do tempo, não é rápido. Quer coisa rápida é cirurgia refrativa, porque resolve mesmo, é ótimo, nada contra, mas em UVIT não dá. Então, assim, deixo aqui para vocês algumas leituras muito boas, aí, alguns livros, né? Esse aqui é bárbaro, maravilhoso, para quem gostar do assunto. E lembrar, né, que o importante é a gente pensar fora da caixa, né? Que assim, não se conformar com tudo que tem, e querer sempre mais em função, né, de melhorar a nossa medicina, melhorar a nossa performance e o bem-estar e a doença do paciente. Então, essa aqui sou eu, né, a que está sempre buscando outra coisa, e eu queria agradecer, então, a paciência e o sacrifício de vocês de ficar esse tempo todo me ouvindo. Muito obrigada. Eu acho que você está muda ainda, Valéria. Não estou te ouvindo. Valéria está sem microfone. Agora sim. Bom, Cristina, só você para dar essa aula tão brilhante, tão densa e tão espetacular a forma como você coloca as coisas, e parece até de alguma simplicidade quando a coisa é muito, muito complexa. Então, eu não tinha a menor dúvida, quando eu fiz o convite lá no CIMASP, que eu vi, assim, tive a oportunidade de ver você coordenando todas as sessões de UVIT, eu já sabia que você não ia ser nada diferente disso, só gratidão aí. E eu vou pedir para a Dani Sotti também bater uma bolinha com você. Não sei se vai rolar alguma pergunta aqui no chat. Agora, só para você saber que, ao final da sua aula, ainda tinha uma legião de interessados, e não foi pequena, não, até o fim, bravos aí, encantados com tanta sabedoria e tanto conhecimento, entende? Então, obrigada. Não sei se a Dani quer bater alguma bolinha aí de alguma pergunta, alguma colocação que você quisesse colocar aí, Dani. Não, acho que a Cristina falou exatamente tudo. E o que eu falo para os meus residentes lá no Hospital de Servidores. Primeiro, você classificar aquela veíte. É o veíte anterior, é posterior, onde é o sítio inflamatório primário. É bilateral, é unilateral, alternante. A idade do paciente é fundamental. O paciente jovem, uma veíte anterior com dor lombar, vamos investigar uma espôndilo, né? A gente sabe que existe também um overlap entre as espondiloartrites. Eu sou muito fã dos exames multimodais porque eu faço. Então, que a Cristina falou, a angiografia nas vasculites, no BC, é fundamental, porque você tem que ver, estudar a isquemia, vou tratar com laser, vou evitar a neovascularização. A autofluorescência eu adoro, porque você pode avaliar se aquela lesão de uma serpinginosa, de uma placoide, de uma coriodite por tuberculose está aumentando. Então, assim, eu acho que o VIT, você tem que realmente, é o que a Cristina falou, entender o que você está vendo,
a partir daí você vai raciocinar, olha, é uma ovoide posterior, não adianta eu pedir um HLA-B27. É uma ovoide anterior, não adianta eu pedir um HLA-29. Então, os exames complementares, eles vão complementar a sua hipótese diagnóstica, que você já vai ter muitas vezes no seu exame clínico, na sua anamnese. E, a partir daí, você vai avaliar o tratamento, está melhorando. Tem papilite, a Cristina falou da sífilis, né? A sífilis na angiografia sempre tem papilite. O OCT tem aspectos muito típicos da alteração sobre o epitélio pigmentado. Então, esses exames complementares que eu sou fã, que eu faço, eles me ajudam muito na condução e na evolução do tratamento dos pacientes. Mas a Cristina foi brilhante, falou tudo. Nota 1000. A Cristina é tão disponível que eu estou vendo que ela está botando no chat o contato dela e o e-mail para que alguém que tenha, enfim, algum tipo de colocação, dúvida, ou queira uma assistência, ou queira sair correndo, por favor, me ajude. Olha, quem me conhece, aí. Quem me conhece sabe que é verdade. Eu sempre, com muito carinho, atendo todo mundo que precisa. Olha, Cris, estou com um paciente aqui, o que eu faço? A gente sempre dá uma orientação, sempre ajuda, estou sempre disponível. Eu gosto muito de medicina, né? Eu sou médica raiz, por isso que eu fui fazer o VIT, quer dizer, que saí um pouco da medicina, eu fui fazer o VIT. Falei, não deu certo, né? Mas é o que eu gosto, eu faço com bastante paixão, né? Assim, eu acho que a gente, para ser médico, tem que ter essa paixão pelo cuidado, pelo doente, pela medicina, estudar sempre, né? Eu estou falando, eu sei que tem muito residente, muita gente me pediu, né? Eu vou mandar meu residente assistir, então, assim, eu estou falando assim porque para essa gente jovem não desanimar, né? Quer dizer, a gente tem que ter paixão no que faz, tem que gostar de paciente, tem que gostar de atender, tem que querer resolver, tem que ver sentido em tudo que faz. É isso aí. Então, eu pus o meu contato aí, de verdade, quem precisar, quem quiser, estou às ordens. No CIMASP, a Cristina sempre rodeada dos alunos, das pessoas em volta, e não foi diferente. Eu tenho certeza que quem tiver, enfim, necessidade vai poder recorrer a você e vai estar brilhantemente assessorado. Mia, você quer fazer alguma colocação aí? Hoje você pegar uma pessoa com uma figura humana e uma profissional do Pilates, da Cristina, né? Que tem um conhecimento extenso, que sabe passar esse conhecimento, é imbatível, não tem nada melhor do que isso. Aqui, sei lá, ficaria 5, 6 horas, 10 ouvindo a Cristina, e além de uma grande profissional, um ser humano fantástico. Então, é uma honra para todos nós. Obrigada. Uma honra para mim. Hoje vai ser santé. Vai ser santé, Cristina, em sua homenagem. A próxima vai ser lá em Paris. Isso. E eu venho agradecer a todos que nos prestigiaram mais uma vez, né? Muito obrigado. Obrigada para todo mundo. Eu já agradeci no chat para todo mundo que sobreviveu à minha aula. O meu obrigada. Fantástico, fantástico. É isso aí, gente. A gente ainda não tem a data da próxima sessão, mas, assim que possível, a gente vai disponibilizar e, com certeza, vamos... A gente está deixando isso muito difícil, porque o sarrafo está subindo muito, muito, muito. Então, para a gente poder estar sempre renovando aí, eu até peço a ajuda dos colegas, como a Cristina, para sempre dar aí uma intermediação os colegas, e a disponibilidade que você deu para a gente hoje foi incrível. Eu sei que você é super solicitada. Parabéns de agradecimento pela participação da Daniela Soares também, sempre a Dani é a nossa... Com o conhecimento dela, com a experiência dela. Obrigado, Dani. Obrigada, Dani. É a quem a gente recorre, né, aqui no Rio, Cristina. Isso aí, Cris. A gente sofrimento, né? Com certeza. A Dani é a pessoa que a gente sai correndo atrás dela
Dia sim, dia Não. não. Ah, Dani, socorre a gente aqui. Discussão de caso de veículo é assim, a pessoa bota o caso lá, quer dizer, pessoa da nossa experiência. Assim, a mesa é tudo da nossa experiência. Aí mostra e fala, o que vocês acham? Fica todo mundo com aquela cara de não acho nada. Mas é legal. Quando a gente chega a um diagnóstico, é muito legal. Muito especial a participação. Almir, então, você vai ter a palavra aí de encerramento, agradecendo a presença de todos os colegas aí. Obrigado, Valério. O mérito da sessão foi todo seu. Você abordou lá a Cristina lá no CIMASP. Foi todo seu, e eu estou honrado aqui mais uma vez com a nossa parceria, com a nossa contribuição aí. E é isso, vamos tocar para frente, vamos tentar agora manter o nível, como você bem falou, para o mês, que vai ser difícil, mas como a Cristina mesmo disse, a gente não pode desanimar, tem que tocar em frente. Então vamos para cima. É isso aí. Beijo. Obrigado. Beijão, aproveita para Beijo, gente. Beijo, Dani. Muito obrigada pela Obrigada, presença. gente. Obrigada. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Au revoir, Almir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Tchau. Bisous, bisous.